noite. Paz do Senhor, graça e paz. Prazer estar aqui com vocês. Me apresentar um pouco, né? Eu sou o pastor William, o caminho com o Roberto Feitosa, lá na Blitz do Amor. Eu tenho um encargo, o Senhor me chamou para ser um avivalista. Eu carrego isso comigo, dentro do meu coração. É um encargo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. E no decorrer das aulas vocês vão ver, porque a gente vai fazer prática aqui também. Porque eu acredito que só a teoria não vai edificar, mas você praticando aquilo que está aprendendo, você vai ter um desenvolvimento melhor, muito bom. E sou casado, tenho uma filha linda, que se chama Maria Isabel, e agora tenho o João. O João aí tem 22 dias, 23 dias. Eles são, tudo que tem acontecido na minha vida, na minha casa, aponta para eles, sabe? Eles apontam muita coisa de tudo que está acontecendo comigo, na minha família, na minha casa, é loucura. Para vocês terem uma noção, meu filho, o mais novo agora, ele foi gerado através de uma profecia, através de uma palavra. A minha filha, ela tem 6 anos de idade e ela disse que quando completaria 5 anos, Deus ia dar um irmãozinho para ela e o nome dele seria João. Uau! E a gente recebeu aquela palavra no coração, fizemos igual Maria, né? Maria e José, nós consentia no coração aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus falava, aquilo que falavam a respeito de Jesus. Maria consentia no seu coração. E foi o que eu fiz. E aí passou um tempo, e o Senhor visitou eu e minha esposa. E a minha esposa ficou grávida, a Shirley, e passou um tempo, e a gente, será que é menino mesmo esse negócio? E a gente viu que era menino mesmo. Então, o João, ele é fruto de uma palavra, né? E é muito interessante, porque foi o Senhor que pediu para colocar o nome de João, né? E depois ele falou, acrescenta o Emanuel. O nome da minha filha é Maria Isabel, e isso tem a ver, que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai estar falando de identidade, né? Então, a questão do nome é algo muito importante. Eu já quero aproveitar, você que sonha em ter filho, não coloque o nome do teu filho porque é bonitinho, mas ora ao Senhor e pergunta ao Senhor qual o nome que você tem que colocar no seu filho, porque o nome que o Senhor colocar no teu filho vai ser, na verdade, ele vai fluir através do nome dele, porque Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Por quê? Porque o propósito que Deus tinha sobre a vida de Abraão, o nome que ele tinha antes não batia, não se encaixava com aquilo que Deus tinha para ele mais na frente. Entende isso? Então, o Senhor falou, coloque o nome dele de João Emanuel. O nome da minha filha, o Senhor falou, é Maria Isabel. Maria Isabel, Maria é a mãe de Jesus, Isabel é a mãe de João. Aí ele falou, coloca o nome do teu filho de João Emanuel. Entende? E aí eu fui procurar o significado, cara, porque a gente precisa entender isso. Eu falei, não, eu quero saber o que o Senhor está falando a respeito do meu filho. Aí João significa cheio de graça e misericórdia. E Emanuel, Deus conosco. Mas aí você está, ok, Deus conosco. Por que Deus conosco? Quando você abrevia a letra. O En, ele significa dentro. O Man significa barro. E o El, Deus. Ou seja, Deus habita dentro do homem de barro. Por isso Deus conosco. Aí quando você junta tudo, João Emanuel, fica a graça e a misericórdia veio primeiro para que Deus habitasse dentro do homem de barro. Isso é incrível. E é muito importante essa questão do nome, porque quando Deus
no Antigo Testamento, ele queria honrar alguém, ele mudava o nome dela. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, ele mudou o nome de Jacó para Israel. E eu creio que durante essas aulas, Deus vai mudar o nome de muita gente. Se o teu nome não estiver de acordo com o propósito que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai mudar o teu nome. Amém? Então nós vamos estar falando, esse sou eu. Nós vamos estar falando sobre o poder do testemunho, a mentalidade de honra, identidade e maturidade espiritual. O poder do testemunho é uma aula que eu gosto muito, mas aí a gente vai falar mais para frente, porque eu vou estar mostrando para vocês aquilo que Deus está fazendo ainda hoje, não só através de homens que estão à frente na mídia, conhecidos, mas aquilo que Deus está fazendo através de pessoas comuns. E também vou trazer testemunhos meus daquilo que Deus tem feito. E o poder do testemunho é algo poderoso, porque na medida que eu conto um testemunho sobre uma cura, sobre uma provisão, automaticamente teu espírito é ativado. E eu vou contar só algo rápido para a gente entrar na aula de identidade. Eu estava dando aula na escola bereana na Filadélfia, fica ali perto de Inhoaíba. Eu estava contando sobre um testemunho meu, que eu fui ministrar em Nova Iguaçu, e eu estava orando, e no final eu chamei o pessoal para vir orar, para impor as mãos sobre eles. E tinha um menino, um adolescente, acho que tinha 12 ou 13 anos, eu não me lembro. E eu comecei a orar pelas pessoas, e quando eu chego nele, começo a orar por ele, e a mãe dele disse para mim: ele não está te ouvindo, ele não ouve, ele tem problema de audição. Na mesma hora, eu coloquei a mão no ouvido dele e comecei a orar, a expulsar o espírito de surdez. E na medida que eu começo a orar por ele, ele começa a chorar, chorar, chorar. Automaticamente eu tirei a mão dele e falei: você está me ouvindo? Ele: tô. Então é para mostrar para vocês que Deus é o mesmo, cara, Ele ainda está fazendo. E eu contando isso na aula, lá em Ioaíba, eu contando isso, e está o André aqui, de testemunha, se você não crê, até ele de testemunha ali, irmão. Tinha uma menina, e eu contando isso, tinha uma menina dentro da sala, dentro da igreja, na aula, participando da aula. E quando eu conto isso, Deus curou ela. E eu nem precisei impor as mãos sobre ela. Só de ela ouvir esse testemunho do que aconteceu com aquele garoto, Deus abriu os ouvidos dela e ela começou a ouvir. Uau! Amém? Então é mais ou menos isso. E mentalidade de honra, nós precisamos ter uma mentalidade de honra. E nessa aula eu vou desconfigurar tudo que talvez você entende de honra. Porque muita gente foi ferida por causa desse assunto, muita gente machucada por causa de honra. Algumas pessoas sabem o que eu estou falando, né? Você talvez saiba, enfim, deixa quieto, não vamos entrar nisso. Mas muitas pessoas foram machucadas por conta disso. Porque a honra não é bajulação, a honra não é para te promover, muito pelo contrário. Entende? Então, vamos lá, vamos junto, fecha os teus olhos, cara. Eu oro para que você leve a tua mente agora cativa à obediência de Cristo Jesus. Você venha esvaziar a tua mente agora de tudo aquilo que não edifica. Você venha esvaziar a tua mente agora da conta que tem que pagar amanhã, da comida, do feijão que você deixou no fogo. Você tem que acordar cedo, que você tem que... Deixa a tua mente agora frutífera e vazia para ouvir a palavra, para ouvir aquilo que vai ser falado aqui. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos conduza aqui. Oramos para que Teu nome seja glorificado. Nos ajude a cada dia a desenvolver, Senhor Jesus, aquilo que vai ser falado durante esses 4 meses de escola. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Cara, o assunto identidade é o assunto que você fala para o resto da sua vida, sabe? Durante o resto da sua vida é preciso você a cada dia falar disso, falar de identidade, porque identidade tem a ver e quem é você, quem você é.
Entende? Na tua identidade não está um nome, não está o que você faz, a sua profissão, a sua vocação. Na tua identidade está o nome de quem te gerou. Então você precisa ter essa consciência, como diz o Lapinha, né? Essa consciência de pertencimento, de saber que você é dele. E quando você sabe que é dele, você flui de uma maneira muito diferente aqui nessa terra. Porque eu conheço muita gente, muita galera que perdeu a sua identidade ou não tem identidade, entende? E a pessoa que não tem identidade, ela sempre vai querer buscar a identidade de outra pessoa para a vida dela. Um exemplo, hoje nós vemos uma geração que gosta da Anitta, sabe? Então, o que ela faz? Ela quer se vestir igual a Anitta, ela quer colocar o cabelo da Anitta, ela quer dançar igual a Anitta. Ela quer ser igual a Anitta. Por quê? Porque ela não tem uma identidade, ela não sabe quem ela é. Então, ela sempre vai procurar alguém para ser o espelho dela. Não que isso seja ruim, mas sabendo quem você é. Não é ruim você querer seguir alguém, ser igual a alguém. Muito pelo contrário, Paulo fala, seja meus imitadores. Mas quando ele fala isso, não é para vestir a roupa que eu visto, não. Sejam meus imitadores, olhem a minha conduta, olhem o meu estilo de vida e me imitem. Porque em identidade, nós estamos falando de identidade, é uma busca do nosso ser pelo ser dele. Por isso, o assunto identidade é algo para o resto da nossa vida, porque a cada dia nós estamos buscando o ser dele. O ser dele, parecido com ele, porque no final de tudo, o propósito original é esse, sermos parecidos com ele. Porque o dia que chegarmos naquele dia, o Pai vai olhar para nós e vai olhar filhos semelhantes a Jesus, filhos parecidos igual a Jesus. Uau, você vai chegar lá diante do Pai, ele vai olhar para você e vai falar, uau, ele é parecido com meu filho, seja bem-vindo. Amém? Até aí tranquilo? Beleza? Então nisso nós vamos primeiro ver o potencial incrível e o interesse e o amor que Deus colocou no homem desde o princípio. Eu quero que vocês abram comigo. Romanos 8,15. Anotem. É um texto muito conhecido nosso. Romanos 8,15. Diz assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Abba, Pai. Eu vou repetir, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor, Pai meu, Abba, Pai, Paizinho, Papai. Cara, isso é algo muito incrível. Eu fiquei observando a movimentação do povo de Israel, o povo hebreu, no Antigo Testamento, a forma que eles se relacionavam com Deus, a forma que eles se relacionavam, iam até o Pai. E é muito interessante, porque o povo do Antigo Testamento, eles conheciam a Deus através dos seus atributos. Eles conheciam a Deus através do nome Jeová Rafá, que significa, a expressão junta significa o Senhor cura. O povo de Israel,
eles conheciam o Deus que era o Jeová Jirê. A expressão completa significa como o Senhor proverá. O povo de Israel conhecia Deus como Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O povo de Israel conhecia o Senhor através de Jeová Shammah, que é o Senhor está ali, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, o Elohim, o Adonai. Então, eles conheciam a Deus através desses atributos, mas quando eu olho o desejo de Deus para esse povo, o povo de Israel, era se relacionar de uma forma diferente. Esse sempre foi o desejo de Deus, se relacionar de uma forma mais intensa e muito maior. O povo, ele conhecia o seu poder, o povo conhecia os seus atributos, mas o povo não conhecia o seu coração. Entende isso? Eles conheciam o Deus que era o Senhor dos exércitos deles, sabe? Deus, quando ele queria se revelar ao povo, ele fala para Moisés: Moisés, prepara o povo, que eu quero me revelar a eles. Mas só que quando nesse dia Deus se revela ao povo, ele se revela com vozes, trovões, relâmpagos, e o povo fica assustado. Não, Moisés, vai tu mesmo, cara, vai você, fala com ele, porque isso não dá não, nós vamos acreditar, tudo que você falar, nós vamos acreditar. O Senhor se apresentou no Monte Sião, lugar terrível de Deus, a casa de Deus, e o povo ficou com medo. E quando eu olho a Bíblia, quando eu vejo já no Novo Testamento, a forma que Jesus se relacionava com o Pai era totalmente diferente, entende? A primeira coisa, quando Jesus vai se relacionar com o Pai, sabe o que ele fala? Pai. Pai. Porque quando a gente está falando que é filho, a gente está falando que é igual a Ele. Então, quando a gente está falando de Pai, a gente está falando de um nível muito maior, de uma revelação muito maior da qual Deus quer que nós entremos. Porque para a gente falar de identidade, você precisa saber quem é seu papai. Se você não sabe quem é o seu pai, você acaba se tornando um órfão. Mas só que o desejo de Deus é que sejamos filhos, e somos filhos adotados. Amém, queridos? E vamos lá. A gente não recebeu o Espírito que nos faz órfão, muito pelo contrário. Nós recebemos o Espírito da qual clamamos Abba Pai. Nós somos filhos, está enraigados em nós. Beleza? Até aí, tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Aqui é uma escola, tá, irmãos? Eu só falar aqui para você que é uma escola, né? Não é só eu que falo. Se você quiser compartilhar algo, alguma dúvida, sabe? Nós estamos aqui aprendendo um com o outro. Aqui ninguém sabe, todas as pessoas que vão vir aqui, ninguém sabe, ninguém tem toda a revelação. Nós sabemos em parte conhecemos. Mas só que nós acreditamos que aquilo que já conhecemos já é o suficiente para nos movermos a lugares maiores, amém? Então, aquilo que eu tenho, aquilo que você tem, e quando a gente junta isso, faz Cristo ser mais claro para nós, faz o propósito ficar mais claro. Então, sejam livres para opinar, para discordar, sejam livres, amém, queridos? Então, para a gente falar disso, então, eu trouxe mais ou menos uma introdução, mas a gente precisa ir na origem de tudo, no início de tudo, que é em Gênesis. Como é que... E aí você vai ver o potencial e o desejo de Deus. O desejo de Deus foi sempre se relacionar com o homem através de pai para filho, através de uma intimidade, de um relacionamento muito maior do que só conhecemos os seus atributos. Amém? E a primeira coisa que a gente pode perguntar, vamos lá para Gênesis. Por que foi criado o universo com suas estrelas, os planetas e outros corpos celestes? Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, do 14 ao 18.
Anotem para a gente, você que está com caderno, papel, vai anotando aí, para a gente prosseguir. Diz assim, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Quando a gente olha a Gênesis, o autor vai nos dizer que a terra ela não tinha forma, que a terra ela era vazia e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre ela. E isso é interessante, porque o Espírito Santo ele já intercedia sobre a terra. Ainda que tinha um caos, ainda que ela estava sem forma, o Espírito Santo estava pairando sobre ela, o Espírito Santo estava intercedendo, estava em intercessão sobre a terra. E na medida que o Espírito Santo intercedia, houve uma palavra, haja luz, e houve luz. E na medida que houve luz, trouxe clareza, aquilo que já estava em trevas já foi colocado à mostra, aquilo que estava sem forma, o pai já olhou, o pai já olhou e já começou a trazer ordem naquilo que estava sem forma. E o interessante que a ideia de Deus criar um jardim no Éden não era só para que tivesse animais, não era só para que tivesse um jardim bonito, mas era para que o homem fosse colocado ali e exercesse a sua função. Porque quando Deus ele cria um homem do pó da terra, ele coloca a sua própria identidade nele. Isso é incrível. Deus, quando cria um homem do pó da terra, ele coloca a identidade dele dentro do homem. E a partir daí, quando ele coloca a identidade dele dentro do homem, o homem se torna capaz de produzir tudo aquilo que Deus fez. Porque automaticamente Deus é um Deus criativo, né? Amém? Ele criou o Éden, ele criou um jardim no Éden, num lugar. Ele é um Deus criativo. E automaticamente ele colocou essa criatividade dentro do coração do homem, colocou em Adão. Então, queridos, Adão já nasceu grande. Adão é filho de Deus. Adão era um filho de Deus. E um filho cuida dos negócios do seu. Está entendendo? Então, Deus coloca a identidade dentro de Adão, a identidade dele. E aí Adão se torna parecido com ele. Porque todas as vezes, na viração do dia, quando Adão ia se relacionar com Deus, Deus olhava para Adão e via a face dele. Isso é louco demais. E a partir daí, Adão ele tinha a capacidade de produzir tudo aquilo que Deus ordenou que ele faça. O que Deus pediu que ele fizesse ali no jardim? Vamos lá, está em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 28, que diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra,
e toda árvore que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra e a toda ave dos céus, a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Então havia uma missão. Havia uma responsabilidade que Deus deu para Adão. E através disso, e eu gosto muito dessa palavra quando Deus fala assim, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Porque o que a gente vê hoje é muito interessante. Em Isaías 45 vai dizer assim, Isaías 45, 18, o Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz, eu sou o Senhor e não há outro Deus. O que ele disse? Para que houvesse moradores. Ele a colocou no seu lugar e não a criou para que ficasse vazia. Ou seja, a função de Adão era multiplicar e encher. Porque o que a gente mais vê hoje, e vocês podem, eu tenho certeza que vocês veem isso, vocês veem ministério crescendo e expandindo, né? Talvez você conheça um ministério aí que se expandiu e está em vários lugares, tem em vários lugares na nação, está em vários lugares no Brasil, está em vários lugares no estado, mas só que eu vejo isso como bom e ao mesmo tempo ruim, porque só expandir não é o suficiente, nós precisamos ocupar o lugar que estamos expandindo. E só entendendo, e isso fala até da missão de Deus, mas isso daí não vai se falar na escola, porque a missão de Deus dada para Adão foi para que ele multiplicasse, para que ele se enche a terra, multiplique-se, sabe? Multiplicar pessoas parecidas com você. Por quê? Porque Adão, como eu falei, ele tinha a criatividade de Deus, ele tinha a identidade de Deus. Então, quando ele cuidava do jardim, ele cuidava segundo a administração de Deus, segundo o governo de Deus. Amém? Aleluia? Vocês estão comigo? Beleza? Está comigo? Então Adão, ele governava segundo o governo de Deus, segundo a forma que Deus governava. Por quê? Porque ele tinha a identidade de Deus dentro dele. Ele se relacionava com o Pai todos os dias, então ele conhecia o coração do Pai e a intenção do Pai. E o Pai potencializa ele para poder exercer isso, trazer o governo segundo a vontade dele para aquele jardim. Então ele começa a fazer o seu trabalho normal, o seu ofício normal ali. Ele começa a produzir naquele lugar, ele começa a multiplicar, a encher. E esse é um papel que a gente precisa fazer como os filhos, não só expandir, não só crescer, mas ocupar. Porque quando a gente ocupa o lugar onde nós ocupamos, ele é transformado. Amém? Vocês entendem isso? Ele é transformado. Porque se a gente só expandir, uau, vai ser muito bacana. Mas quando a gente ocupa, e quando eu falo de ocupação, o exemplo, aqui o nome desse bairro é Sacoaçu. Quase falar em línguas, irmão. Quase línguas estranhas. Vocês estão aqui nesse bairro e vocês estavam lá. Fiquei sabendo que vocês estavam num lugar, daqui a pouco vocês pularam para outro, daqui a pouco vocês vieram para cá, para um lugar maior. Ou seja, vocês expandiram. E o que o Senhor quer? É que vocês ocupem. Ocupar em que sentido? Cuidem do bairro. Mostrem por que vocês estão aqui. Ocupem esse lugar. É exatamente isso. E no meio disso tudo, desse trabalho que Adão tinha
do Filho de Deus, Adão. E o interessante, eu trouxe aqui o significado da palavra ocupar do dicionário, e é bacana. Preencher um espaço, encontrar-se em uma casa, está na posse de exercer uma posição, um cargo. Cara, isso é interessante. Está na posse de exercer uma posição, um cargo, sabe? O Senhor deu um cargo para Adão. Ocupa esse lugar com o seu cargo. Qual o encargo que o Senhor colocou sobre a nossa vida, sabe? Sobre a tua vida, ocupe. Instalar-se em um lugar invadido, uma terra improdutiva, submeter território, dominar um país, fazer uso de empregar tempo com algo útil, consumir, tomar, levar reunião, ocupou, toda manhã, deixar que transcorra, que passe, gastar, ocupou anos de vida para provar sua tese, fazer parte de constar, trabalhar, ocupa o filho nos afazeres de casa, atrair, captar, atenção, interesse e dedicar-se com afeição, cuidar, ocupar-se, apoderar-se, assenhorar-se. Tudo estava muito bom, né, queridos? Estava tudo muito lindo, né? Em Salmo 139, anote. Como eu falei, Deus colocou interesse especial na criação de todos os demais homens. Porque Deus também criou um animal. Mas qual era a diferença do animal para o homem? Alguém sabe me dizer qual era a diferença do animal para o homem? Mais. Mais. Tem mais. Uau, isso aí. O homem era semelhante a Deus. Sabe? Essa era a diferença. Uau. Amém. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Cara, isso é doideira. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Em Salmos 8, do 1 ao 9, diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois os puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e um vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas as tuas sobre toda a tua mão, e sobre os pés tudo lhe puseste, ovelha e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome.
os animais, eles se submetiam à voz de Adão, porque a criação, ela ouve a voz do Filho. Jesus, quando Pedro é cobrado de tributo, de imposto, Pedro chega para Jesus e Jesus chega para ele: de quem cobre os impostos? Dos estrangeiros? De quem? Senhor, da gente, né? Ao Senhor, ok, então vai lá no mar e pega uma moeda na boca do peixe. Por quê? Porque a criação, ela ouve a voz do Filho. Quando os discípulos estavam enfrentando uma tempestade e Jesus estava dormindo, Jesus estava num soaking com Deus. Jesus estava em relax, em imersão, só num soaking. E começa uma tempestade. Os discípulos acordam e dizem: Jesus, tempestade, o vento, eu vou morrer. Jesus fala: vento cessa, tempestade acalma. Por quê? Porque a criação ouve a voz do Filho. Então Adão, ele tinha essa mesma autoridade no jardim. Os animais se submetiam à sua voz. Por quê? Porque quando os animais olhavam para Adão, ele via a face daquele que o criou. E você consegue fluir nesse entendimento, você consegue fluir nisso quando você entende quem você é. Porque a gente pensa que é só para os discípulos, é só para aqueles homens. Não, é só para eles, não. Se nós somos filhos, em João capítulo 1, eu não lembro o versículo agora, mas está na Bíblia, que ele disse que deu poder para todos aqueles que o receberam de serem chamados filhos de Deus. Ele te deu uma autorização de se chamar de filho, porque uma das coisas que mais os religiosos da época ficavam a pé da vida com Jesus, não era nem muito o que ele fazia, os milagres, mas era quando Jesus falava que era filho de Deus. Porque quando ele falava que era filho de Deus, ele estava dizendo que era igual a Deus. Quem é esse cara para dizer que é filho de Deus? Isso é blasfêmia. Porque sendo filho de Deus, ele tinha toda a autoridade sobre os céus e a terra e debaixo da terra. Toda palavra que ele liberava, todos se submetiam. A enfermidade não tinha poder quando a palavra liberava a cura. Então Adão, ele fluía nesse entendimento, sabe? Como filho de Deus. Caraca, eu nem vi água aqui, velho. Quem botou essa água aqui, cara? Caraca, eu nem vi, mano. Meu Deus, faz isso não, irmãos. Caraca, maluco, que doideira. Ai, Jesus, tá bom. Entende isso? Amém? Até aí, queridos? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Se você, dever de casa, hein? Vocês vão procurar o significado do nome de vocês. Procurem o significado do nome de vocês e a origem dele. Você vai descobrir coisas sobre você que talvez você nem sabe. Beleza? Mas falem, dentro desse contexto, vocês têm alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Sabe, só para a gente ter clareza aqui, eu estou trazendo um entendimento do comportamento de Adão, como ele agia quando ele tinha essa identidade de filho dentro dele, a autoridade que ele tinha sobre o lugar onde Deus colocou ele para expandir e ocupar. Entende? Vocês querem acrescentar algo? Eu vou fazer uma pergunta. Talvez o que a gente precisa fazer de fato, ou desenvolver, ou não fazer, ou ser, enfim, para que a gente consiga fluir nesse mesmo entendimento
nessa mesma autoridade antes da queda que Adão tinha? Alguém pode? Só fala um pouquinho mais alto que está filmando, o pessoal da aula online poder te ouvir aí para a gente. Sim. Satanás já sabemos que não olha mais para nós como um homem. Sim. Assim vê a postura do Altíssimo sobre a nossa pessoa. Exatamente. Então, fascinado por ele. Daniel, a postura, a elegância de Daniel. Ele era um sacerdote, ele era um profeta, aliás, ele era um cônsul. Um governador. Uau. Sim. Esse tem conhecimento altíssimo de tudo que é. Exatamente, exatamente. Porque esse sempre tudo aquilo que Satanás desejou, o Senhor colocou em mim e em você. Ele queria ser igual a Deus, mas pelo seu orgulho, o Senhor, conhecendo a intenção do coração dele, expulsou ele daquele lugar, expulsou ele do céu. Aí Deus, acho que só para brincar com a cara dele, criou alguém do pó e colocou tudo aquilo que ele queria nesse alguém que ele formou do pó. Por isso que ele tem raiva de mim e de você, irmãos. Por isso que ele odeia você, por isso que ele quer matar você, ele quer tirar a tua vida. Exatamente. Porque quando ele olha para você, ele tem raiva, ele vê aquilo que ele tanto queria de Deus para a vida dele. Em Efésios, capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E aí eu pergunto, qual foi o chamado ou a tarefa do homem no princípio da criação? Em Gênesis 1:28, acabamos de ler. Vamos repetir. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém, queridos? Até aí, amém? Então, como eu estava falando, os animais se submetiam a ele. E num estudo, eu vi o exemplo. O Adão precisava ter a criatividade de Deus. O Adão, ele tinha 100% a mente, ele usava 100% a mente. 100% a mente. Hoje acho que o mais inteligente usa 10%, 10 ou um pouquinho, não sei, 10 ou um pouquinho a mais. Os caras crânio, CDF usa isso. Mas Adão, ele usava 100%. Imagine um homem usando 100% a mente. Imagina. Porque só usando 100% a mente, para ele ter... Aliás, ele tinha a identidade de Deus, ele tinha a criatividade de Deus. Só assim, para você pensar 100%. Para ele colocar o nome dos animais. Imagina. Eu vi, havia mais de 500 mil classes de animais, queridos. Imagina. Imagina. E Adão, e por incrível que pareça, você olha cada animal, e se você não tem como você olhar para o macaco e falar que ele é leão, né, cara? Fala a verdade. Não tem como, querido.
Tu olha para o elefante e fala, isso é um gato. Não, não tem, velho. É incrível isso, né? Você olha e parece, cara, é exatamente, é gato, é igual. Entende? É exatamente, cara, isso. E como Adão fluía em sua criatividade, cara, como ele fluía através daquilo que estava sobre a vida dele. Por quê? Aqui, ó. Havia 500 mil classes de animais e Adão deve ter tido uma habilidade, uma capacidade muito grande para ter cumprido essa tarefa. Isso nos indica que no princípio o homem tinha uma fonte de entendimento ou sabedoria que provinha da sua relação com Deus, a qual já não vemos se manifestar no homem hoje em dia. Jesus, a quem a Bíblia chama de segundo Adão, tinha tanto conhecimento que podemos entender com mais clareza como Adão tinha tanto poder. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 45, diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Qual especial fonte de sabedoria e entendimento tinha Jesus quando caminhava aqui na terra? Em João vai responder, João 5,19 diz assim, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho não pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Era algo sobrenatural. Sabe? É incrível, é incrível, é incrível. Mas eu oro, cara, que nos nossos dias nós venhamos ter a mente de Deus. Sabe? A mente de Deus, porque nós temos o Espírito e o Espírito conhece a mente do Senhor. E o Espírito está em nós. Então, como é que a gente vai conhecer a vontade de Deus e ter a mente de Deus? Como a gente acabou de ler em João, porque Jesus não fazia nada que viu o Pai fazer. Como a gente vai fazer, como a gente vai se movimentar nessa terra, como é que a gente vai dar o primeiro passo, vendo aquilo que Ele está fazendo, se relacionando com Ele como Adão fazia todos os dias. Isso era o primordial, isso era o principal, sabe? O mais prazeroso de tudo ali era se relacionar com aquele que te criou. Era prazeroso quando a Deus vinha fazer o seu ofício da qual Deus estabeleceu ele para fazer. Mas era muito prazeroso quando a viração do dia vinha. E Adão conhecia com aquele que gerou ele. Porque na medida, a cada dia que eu me relaciono com aquele que me gerou, eu vou parecendo com ele. Como eu falei, a cada dia que eu me relaciono com aquele que me gerou, o meu ser começa a ser o ser dele. Amém? De intervalo? Tem que me avisar, mano, senão. Então aqui, só para a gente ir para o intervalo, nós estamos vendo o potencial quando nós assumimos a posição de filho e a autoridade que Adão tinha através da filiação que ele recebeu, da criatividade, da identidade que Deus colocou dentro dele, o que ele fazia ali naquele jardim. Então é o potencial que Deus tem sobre as nossas vidas. É isso que a gente está vendo hoje, tá? Segunda parte a gente entra em outra coisa, mas ficou claro? Na verdade, que a gente tem que voltar, né? A gente perdeu isso. Não, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso.